todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abordam o casamento cristão. O título do nosso vídeo de hoje é: use essa estratégia espiritual para restaurar o seu casamento. Gente, eu não coloquei qual foi a estratégia espiritual, na capa do vídeo. Mas essa estratégia espiritual é uma estratégia extremamente poderosa e que eu já vivenciei ela, eu já tive experiência com ela, tanto no meu deserto quanto em uma situação há muitos anos atrás, Eu era até solteira ainda, nem tinha conhecido meu marido. E eu vivenciei uma experiência com essa estratégia espiritual. E qual é essa estratégia espiritual? Bom, é orar a palavra de Deus. Gente, imagina isso. Você não vai orar com as suas palavras, porque as nossas palavras, elas muitas das vezes, elas são enganosas, Elas não representam a verdade. Nós às vezes oramos de uma forma carnal, egoísta, mentirosa até. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não falha. E será essa estratégia espiritual que você vai usar na busca pela restauração do seu casamento. Essa estratégia espiritual que você vai usar e que você vai ter muitas experiências positivas com Deus. Eu lembro que quando eu tive essa experiência, eu abri a Bíblia e falei para Deus, eu orei em voz alta, eu falei: Senhor, se isso aqui que está escrito na tua palavra, se esse versículo que está escrito na tua palavra for verdadeiro, o Senhor vai manifestar na minha vida. E foi praticamente instantâneo, de uma forma instantânea. Eu recebi o que eu estava pedindo, E quando a gente ora a palavra de Deus, gente, não tem como errar, não tem como Deus não responder às nossas orações, porque a palavra de Deus, ela não mente. Nós nos enganamos com as nossas orações. Nós nos enganamos com o que nós pedimos a Deus. Pode ser pedidos errados, egoístas, muitas das vezes até pecaminosos, mas a palavra de Deus não. Ela é verdadeira, ela é justa. Então você vai usar essa estratégia espiritual poderosíssima. E como é que você vai fazer? Como é que você vai usar essa estratégia espiritual? Como você vai orar a palavra de Deus? Porque é esse o nome, Orar a palavra de Deus. Bom, você vai abrir a sua Bíblia e você vai procurar um versículo que se adeque à situação, ao problema que você está vivendo. Eu sei que a gente aqui está falando sobre problemas dentro do casamento, Você vai pegar um versículo que represente algo que você sabe que é verdade sobre o seu casamento. E você vai orar em cima desse versículo. Mas você pode usar também para outras áreas da sua vida, tá? Não é só focar na restauração do seu casamento. Você pode usar essa estratégia espiritual, você pode orar a palavra de Deus orando por outras áreas da sua vida, Mas aqui nesse vídeo, nesse canal, nós estamos abordando a restauração do seu casamento, então é nisso que eu vou focar aqui. Você vai pegar a sua Bíblia, você vai procurar um versículo que fale sobre alguma situação que você tem vivenciado, É o divórcio, é a rejeição do seu cônjuge, é a falta de amor, eu não sei, Eu não sei. Você vai abrir a sua Bíblia, você vai lá procurar, deixar o Espírito Santo te direcionar acerca do versículo. Você vai precisar orar em cima dele, você vai orar em voz alta, você vai falar: Senhor, a tua palavra fala isso, a tua palavra não mente, a tua palavra diz que é isso, e eu preciso que o Senhor manifeste essa situação na minha vida. Eu orava dessa forma. Por exemplo, acerca do divórcio, acerca do repúdio, A palavra de Deus fala lá em Malaquias, eu não lembro de cabeça agora o versículo, eu vou deixar aqui depois, mas fala lá que Deus, ele odeia o divórcio. Em outras versões, acho que nos originais diz que Deus odeia o repúdio. Repúdio é o ato de rejeitar. Então, você vai orar em cima desse versículo. Você vai dizer para Deus que na palavra dele está escrito que Deus, ele odeia o repúdio, odeia a separação. O repúdio nada mais é do que a separação. O seu cônjuge, ele está te repudiando. O seu cônjuge, ele está te rejeitando. Vocês estão separados. E Deus odeia essa prática do repúdio, da prática da separação conjugal. Você vai orar em cima desse versículo. Você vai quebrantar mesmo. Você vai desabafar com Deus, quebrantar o seu coração. Você pode chorar. Você vai orar em voz alta. Você vai falar: Senhor, a palavra fala isso. O Senhor é o Deus do casamento. O Senhor projetou o casamento. O Senhor é o Deus das famílias. Então, eu oro em cima disso, Deus. Eu não aceito a minha situação. Eu não aceito o meu casamento estar nessa situação. Eu não aceito o meu lar destruído.
você tem um embasamento teológico para fazer isso, né? Se o seu casamento é de fato um casamento lícito aos olhos de Deus, você tem esse respaldo teológico, esse respaldo bíblico para você pedir essas promessas para Deus, né? Pedir ali fazer esse tipo de oração, porque tem um embasamento bíblico. Um versículo que eu usava também no meu tempo, né, de deserto, em outras áreas da minha vida, outras situações, é esse versículo que fala sobre a fé, que está lá em Mateus 17:20. Vamos ler. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Ou seja, gente, esse versículo está falando sobre a fé. Jesus, ele está dizendo aqui que se nós tivermos fé, né, mesmo que seja pequena, minúscula que seja, nós podemos mover montanhas. Então você vai usar esse versículo para pedir algo para Deus. É claro que esse pedido deve ser algo válido, algo genuíno e lícito aos olhos de Deus, né? Você vai pedir pelo seu cônjuge, você vai pedir pela salvação do seu cônjuge, pela libertação do seu cônjuge, para que Deus toque no coração dele, para que o Espírito Santo toque no coração dele. E você vai pedir com fé, porque esse versículo aqui fala sobre a fé. O que adianta também você orar sem fé? Não, você não vai orar sem fé. Você vai precisar ter fé. Você vai orar em cima desse versículo, mas você vai colocar toda a sua fé nele. Então, esse é um versículo extremamente poderoso que eu já usei em algumas situações da minha vida e você vai usar no seu deserto. Em Marcos 11:22-26 também fala sobre a fé, né? Esse versículo aqui, gente, é um versículo assim chave na minha vida. Quando eu estou desanimada, assim, eu vou para ele. Ó, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedir alguma coisa, creiam que já receberam e assim tudo lhes será dado. Use esse versículo na busca pela restauração do seu casamento. Você vai orar em cima de um pedido verdadeiro e genuíno, né? Um pedido válido. Você vai orar em cima desse versículo que Jesus fala que se nós tivermos fé, né, tudo nos será dado. E vamos falar agora sobre Mateus 19:6, que é o versículo que Jesus fala sobre o casamento. 9:6 diz assim: assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Aí muitos se questionam, falam, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Bom, existem critérios teológicos para que o casamento é lícito aos olhos do Senhor, né? A partir do momento que você casa com alguém, que você decide por livre e espontânea vontade casar com uma pessoa, Deus abençoou esse casamento. Vocês são casados. O casamento foi Deus que uniu. Você vai pedir para Deus, você vai entregar esse versículo, você vai fazer a sua oração orando em cima desse versículo, orando a palavra, falando para Deus que Deus uniu você e o seu cônjuge, né? E o que ele uniu, o homem não separa. E outra coisa muito importante que eu gostaria aqui de fazer uma observação. Você precisa se certificar que na sua vida não há brechas, né? Que na sua vida não há pecados que impeçam Deus ouvir suas orações e responder suas orações. Né? Porque não adianta nada você orar em cima desses versículos, você orar a palavra de Deus e a sua vida está toda errada. A sua vida está cheia de pecados, né? Pecados não abandonados, pecados não confessados. Então você precisa se certificar que a sua vida, que você está em santidade, que você está vivendo uma vida de santificação. Caso você tenha pecado, que todos nós pecamos, todos nós temos pecados, né? Caso você tenha pecado, você vá até Deus e peça perdão e abandone esses pecados. Todos nós pecamos, mas a diferença é que nós nós abandonamos esses pecados e nós vamos até o Pai pedir perdão. A diferença é essa. Nós não ficamos tendo uma vida desregrada o tempo todo ali, uma vida constante no pecado. É diferente, né? Mas então, se você acha que tem algum tipo de pecado na sua vida que possam impedir Deus ouvir e responder suas orações, vá até Ele, peça perdão e abandone esse pecado. Para que assim essas suas orações mediante a palavra de Deus, sejam respondidas.
Tá bom, gente? Então, essa é uma estratégia espiritual extremamente poderosa, tremenda, que você precisa adotar na sua vida. Não só no seu casamento, mas em qualquer área da sua vida, né? Tenha essa prática. Ore a palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante, que você pode compartilhar com outras pessoas, compartilhe, deixe seu like, comente aqui, se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. Um beijo e até a próxima!